Olá, veja nesta edição. MPT entende que a vacinação contra a Covid-19 é direito-dever de empregadores e empregados. Os detalhes da maior força-tarefa de combate ao trabalho escravo já realizada no Brasil. Os desafios da mulher na pandemia e por que a gestante trabalhadora merece atenção especial neste período. Tudo isso e muito mais a partir de agora. A vacinação contra a Covid-19 deve ou não ser obrigatória para trabalhadores? O Ministério Público do Trabalho entende que sim. Para o MPT, a imunização é medida de proteção coletiva, um direito-dever de empregados e empregadores. O Brasil fechou fevereiro com 6,5 milhões de pessoas imunizadas com a primeira dose da vacina contra a Covid-19, o que representa mais de 3% da população. Por enquanto, a prioridade ainda são profissionais de saúde e idosos. Mas até que sejam disponibilizadas doses para outros grupos, já se discute a liberdade de escolha. No mercado de trabalho, por exemplo, empregadores e empregados podem escolher ou não se querem ser vacinados? O STF decidiu que a vacina pode ser obrigatória, mas não forçada. Quem optar por não tomar o imunizante pode sofrer sanções. No âmbito das relações trabalhistas, o MPT entende que a vacinação contra a Covid-19 é direito-dever de empregadores e empregados. Isso está detalhado em guia técnico desenvolvido pela instituição. Esse guia ele tem a finalidade de orientar os procuradores e as procuradoras do trabalho no Brasil inteiro, no sentido de trazer maiores informações sobre a questão técnica da vacinação e sua repercussão jurídica nas relações de trabalho. O guia técnico do MPT sobre a vacinação contra a Covid-19 reforça que a imunização é medida de proteção coletiva, que se sobrepõe ao direito individual. A recusa, em alguns casos, pode até levar a medidas mais drásticas. Antes disso, outras alternativas são recomendadas para orientar e incentivar funcionários a tomarem a vacina. Entre elas, reconhecer o risco biológico, esclarecer aos empregados a informação sobre a importância da vacinação. Se o caso for de recusa clínica fundamentada, como por exemplo alergia ou fobia, o trabalhador deve ser encaminhado para o serviço médico e ser direcionado ao regime de teletrabalho. A última medida, no caso de uma recusa injustificada, não havendo nenhum fundamento clínico para que aquele trabalhador recuse a vacina, aí sim, com base numa ordem fundamentada nos programas de saúde e segurança do trabalho da organização empresarial, pode ser caracterizada a recusa como um ato de insubordinação e indisciplina, atraindo a aplicação da sanção contratual. O documento esclarece que a vacinação deve ser aplicada sem custo financeiro ao trabalhador. O guia cita normas brasileiras sobre saúde e segurança no trabalho para demonstrar que o objetivo da vacinação é concretizar o direito fundamental à vida e à saúde dos trabalhadores. A fundamentação técnica de uma ordem a ser dirigida aos trabalhadores e às trabalhadoras no sentido de que a imunização deve ser observada dentro de uma organização empresarial. A gente só vai ter a proteção do coletivo quando a gente tiver uma taxa enorme da população vacinada, que é chamada a imunidade de rebanho. Enquanto isso, o vírus circula e essas pessoas que não vacinam, elas vão ser agentes transmissores. Então a vacina é importante no ambiente de trabalho. Este empresário entende bem a importância da imunização. Bruno tem uma empresa do ramo de vestuário. Para não baixar as portas de vez, teve que repensar sua estratégia de vendas e pensa todos os dias na vacina para todos. A maioria das nossas camisas eram usadas em eventos, a gente teve que mudar um pouco o foco, né? O início foi muito difícil, a gente colocou novos produtos. A expectativa da vacina é que realmente volte a normalizar, né? A circulação das pessoas. Suelen é vendedora na loja de Bruno e não vê a hora de ser vacinada.
Está aqui, ó, de dedinho cruzado. E a gente sabe que vai demorar, mas quando chegar a nossa vez, sim, queremos todos ser vacinados. O segmento de academias também está esperançoso. É um segmento muito afetado, tanto economicamente, estruturalmente, mas que nós vemos que tem uma perspectiva muito boa para daqui para frente. O presidente do Instituto para o Desenvolvimento do Varejo explica que empresários também têm se organizado para dar as mãos ao poder público com a meta de vacinar todos os brasileiros até setembro. A gente entende que, com isso, a gente vai reduzir a mortalidade, porque a vacinação vai chegar mais rápido do que poderia chegar. A gente vai reduzir o problema sanitário do país. E aí, cada vez mais que essa vacinação for avançando na população brasileira, melhor para a economia, melhor para os setores. É a única forma de reverter esse ciclo vicioso, danoso, e começar um ciclo virtuoso, ou seja, menos lockdowns, mais otimismo, aí as empresas voltam a produzir a toda carga. Quase 133 anos após a abolição da escravatura no Brasil, situações análogas ao trabalho escravo ainda são registradas. Nos últimos 5 anos, mais de 6 mil denúncias sobre esse tipo de crime, aliciamento e tráfico de pessoas foram recebidas pelo MPT, que desempenha ações de enfrentamento ao problema. Uma delas, realizada com apoio de outros órgãos, é a maior força-tarefa de combate ao trabalho escravo já realizada no país. Trabalho forçado, servidão por dívida, condições degradantes e jornadas exaustivas. Características de uma realidade ainda frequente no Brasil. Para transformar a vida desses trabalhadores submetidos a situações humilhantes, o ano começou com a maior força-tarefa de combate ao trabalho escravo já realizada no país, a Operação Resgate. Resultado da parceria entre Ministério Público do Trabalho, Polícia Federal, Ministério da Economia, Ministério Público Federal e Defensoria Pública da União. Pela primeira vez, nós conseguimos juntar todos os órgãos parceiros, atuando de forma conjunta, simultânea em todo o território nacional. E isso para relembrar essa tragédia ocorrida no dia 28 de janeiro de 2004, quando houve a chacina de Unaí, onde 4 combatentes ao trabalho escravo foram assassinados. A ação libertou 140 trabalhadores durante fiscalizações realizadas em 23 estados. Nós tivemos homens, mulheres, 2 adolescentes, 2 empregadas domésticas, tivemos resgate de migrantes e de indígenas, e até mesmo de idosos e de uma pessoa com deficiência. Então, é muito variado. E esses resgates aconteceram tanto no meio rural quanto no meio urbano. A Força-Tarefa também contou com 64 ações fiscais, 360 autos de infração e 486 trabalhadores sem registro na carteira de trabalho identificados. Ao todo, serão destinados cerca de R$500 mil em verbas rescisórias aos resgatados. Após ser resgatado, ele recebe as parcelas do seguro-desemprego previstas na legislação. Existe toda uma articulação interinstitucional para dar um suporte a esse trabalhador, seja através do próprio Ministério Público do Trabalho, seja através da Secretaria de Justiça e Trabalho dos estados, de forma a garantir, principalmente, uma reinserção do trabalhador em outras áreas em que não haja violação de direitos humanos e que não haja escravidão. Nos últimos 5 anos, o MPT recebeu mais de 6 mil denúncias de trabalho escravo, aliciamento e tráfico de trabalhadores. Neste período, foram abertos cerca de 3 mil inquéritos civis, firmados 1.300 termos de ajustamento de conduta e ajuizadas mais de 500 ações. Entre 1995 e 2020, mais de 55 mil pessoas foram resgatadas por meio de operações de fiscalização. A principal causa que tem gerado resgate de trabalhadores, seja no meio urbano ou no meio rural, é a degradância. E como se caracteriza a degradância? Por uma condição extremamente precária, condição precária de alojamento, de refeição, falta de alimentos, falta de água potável, de condições
para que faça sua higiene, como por exemplo banheiros, associado com falta de condições de segurança e saúde para a execução do trabalho. No ano passado, o Grupo de Fiscalização Móvel, do qual o MPT faz parte, fiscalizou 266 estabelecimentos e resgatou 942 trabalhadores. Em Anápolis, Goiás, por exemplo, 7 operários da construção civil foram encontrados em condições análogas à de escravo. No mesmo estado, em Campo Limpo, Catalão e Aparecida de Goiânia, mais 36 trabalhadores libertados em carvoarias, pedreiras e mineradoras. Já na Bahia, 37 lavradores foram resgatados. São organizadas fiscalizações do chamado Grupo Especial de Fiscalização Móvel, que é integrado por vários órgãos, inclusive pelo Ministério Público do Trabalho também, pelos auditores fiscais, pelas autoridades policiais, que pode ser tanto uma fiscalização planejada a partir de uma atividade de inteligência, quanto uma fiscalização motivada por denúncias. O procurador-geral do MPT, Alberto Balazeiro, explica que o trabalho escravo contemporâneo está mais perto do que se imagina. Na mais diversas atividades, trabalho doméstico, oficinas de costura envolvendo imigrantes bolivianos, grande parte na área rural, aí sim uma grande incidência, parque de diversões, então uma multiplicidade de atividades enorme. Você percebe que outrora a gente não ouvia falar de trabalho escravo doméstico. Existia? Existia. É porque não era combatido. A liberdade é o valor maior e imprescindível para a dignidade humana. Essa é uma das mensagens do Manifesto Online Trabalho Escravo Nunca Mais, lançado pelo MPT, Organização Internacional do Trabalho e Universidade de Campinas. Participaram artistas, personalidades e ativistas. Eu apoio o projeto Trabalho Escravo Nunca Mais. Além de apoiar, todos podem e devem denunciar o trabalho escravo através do site do MPT, aplicativo MPT Pardal ou pelos telefones 100 e 180. O Ministério Público do Trabalho, os Correios e a Organização Internacional do Trabalho lançaram um selo comemorativo para marcar o Ano Internacional para a Eliminação do Trabalho Infantil. A ação foi aprovada por unanimidade pela Assembleia Geral da ONU em 2019 e tem o objetivo de incentivar governos de todo o mundo a tomarem medidas para erradicar a escravidão moderna, o tráfico de seres humanos e também as piores formas de trabalho infantil. O selo, que tem o objetivo de informar e conscientizar sobre o tema, possui tiragem de 1.160.000 unidades e está disponível nas agências dos Correios de todo o Brasil e também no site correios.com.br. Música e informação na palma da sua mão e no computador. Ouça a Rádio MPT 24 horas no ar, onde você estiver. Acesse www.radiompt.com.br. A ideia surgiu para a gente documentar a pesquisa de qualidade de vida no trabalho que a gente fez, né, dentro do Ministério Público do Trabalho. Então, a gente tem uma pesquisa que foi feita em 2015, em parceria com a UNB, com um professor especialista em temas de qualidade de vida, né, psicologia social, e a gente tem um registro da pesquisa de 2015, depois a gente reaplicou a pesquisa em 2018. E depois de a gente ter desenvolvido diversas ações de qualidade de vida no trabalho nesse período, né, entre 2015 e 2018. Como a gente teve um impacto muito positivo dessas ações que foram reveladas na pesquisa de 2018, a gente achou interessante fazer isso, deixar isso documentado, né? O capítulo que eu escrevi foi sobre a importância da gente falar de qualidade de vida no trabalho dentro do MPT, né? E a ideia é justamente resgatar o que está no DNA do Ministério Público do Trabalho. Nós, como instituição de Estado, temos como dever institucional cuidar da qualidade de vida dos trabalhadores brasileiros, né? Então é isso que a gente faz lá fora. A gente fiscaliza empresas, instituições, órgãos, né? Que tem pessoas trabalhando e a gente faz uma fiscalização da qualidade desse trabalho prestado, né? Com base nas normas legais, enfim, tudo isso. E a gente acha que, por uma questão de coerência, nós também precisamos ver a qualidade de vida dos nossos trabalhadores, né? Das pessoas que trabalham dentro do Ministério Público do Trabalho.
Um estudo americano mostra que os impactos da Covid-19 na saúde das gestantes podem ser maiores. Além da maior chance de desenvolvimento da forma grave da doença, o risco de morte entre elas aumenta em 70%. A preocupação cresce quando essas mulheres estão mais vulneráveis. E como seguir a rotina de trabalho reduzindo a exposição aos riscos durante a pandemia? Pensando nessa resposta, o MPT divulgou recomendações para orientar empregadores sobre medidas de proteção a mulheres grávidas. Só quem é mãe sabe. A gravidez é um momento indescritível. Essa fase merece atenção especial não só da gestante, mas de todos à sua volta, principalmente em tempos de pandemia. No caso da Thaisa, essa preocupação veio da empresa onde ela trabalha. Ela se adaptou e também colocou todas as possibilidades para eu tentar fazer um home office, para eu tentar realmente sair da linha de frente. Mas hoje, como eu ocupo um cargo de gestão, eu não faço assistência aos pacientes. Então, isso também já traz um pouco mais de segurança. Medidas como essa são essenciais para promover a segurança das profissionais gestantes. E todo cuidado é pouco, como explica esse pesquisador dos impactos da Covid-19 em mulheres grávidas. A Covid-19, sim, traz um risco e ainda bastante piorado do ponto de vista prático, porque ele tem se mostrado um vírus não só respiratório, mas de ação sistêmica bem importante. Ele causa um quadro de alterações vasculares que, associado à gravidez, já traz um risco muito grande. A pré-eclâmpsia, problemas de formação de placenta, alterações, formações de trombo que vão levar a problemas de oxigenação e podem resultar em morte, tá? E os dados epidemiológicos também mostram isso, né? Uma incidência maior de morte. Diante da vulnerabilidade dessas mulheres, o Ministério Público do Trabalho emitiu recomendações aos empregadores destinadas às empresas, sindicatos e órgãos da administração pública. As orientações abrangem medidas como a garantia do trabalho remoto ou do afastamento remunerado. A nota técnica, então, recomenda às empresas que elas retirem as trabalhadoras gestantes do fluxo da organização nas atividades presenciais, que coloquem essas trabalhadoras em atividade remota e, se isso não for possível, que se permita o afastamento do trabalho de maneira remunerada. Nesse caso, pode ser realizado o afastamento pautado em medidas alternativas como a interrupção do contrato de trabalho, concessão de férias coletivas, integrais ou parciais, suspensão dos contratos de trabalho e para fins de qualificação. Atitudes como estas podem salvar vidas. Um estudo americano aponta que mulheres grávidas com Covid-19 têm quase 7 vezes mais chances de precisar de uma UTI e risco dobrado de necessitar de ventilação mecânica. Além disso, o risco de morte é 70% maior do que em não gestantes. Foram analisados dados de 400 mil mulheres com coronavírus, cerca de 23 mil delas grávidas. A coordenadora nacional da Cor de Igualdade do MPT explica que no Brasil os dados também são preocupantes. Segundo estudo da Fiocruz, o Brasil é responsável por 77% das mortes maternas ocorridas no mundo em decorrência do novo coronavírus. A alta mortalidade dessas mulheres decorre de falhas no atendimento público de saúde, mas também decorre da alta informalidade e precariedade do trabalho desenvolvido por mulheres, o que as coloca numa situação de maior possibilidade de contágio. Para garantir a segurança e os direitos das gestantes, o Ministério Público do Trabalho recebe denúncias. O sistema é online através do site www.mpt.mp.br. Podem ser recebidas até mesmo na modalidade sigilosa. Nesse caso, o Ministério Público investiga a denúncia e pode vir a chamar a empresa para adequar a sua conduta de maneira espontânea e, quando isso não acontece, ajuiza uma ação civil pública em que se postula também uma indenização por danos morais coletivos. A pandemia intensificou uma luta antiga das mulheres. Deixou ainda mais difícil a busca por igualdade no mercado de trabalho.
Segundo uma pesquisa do Ministério da Economia, em 2020, elas foram as mais afetadas pelo desemprego. E a dificuldade também é grande para aquelas que continuam empregadas e precisam lidar com a dupla ou tripla jornada durante o trabalho remoto. Mas há empresas focadas em amenizar esses impactos. E o MPT também desempenha um papel importante, como mostra a repórter Camila Brito. Há um ano a vida mudou. A pandemia transformou a rotina de todos nós de alguma forma. No mercado de trabalho, as mulheres foram as mais afetadas. Em 2020, o percentual de mulheres que estavam trabalhando ficou em 45% no terceiro trimestre. Esse foi o nível mais baixo desde 1990, quando a taxa ficou em 44%. Comparando agora os dados do primeiro trimestre de 2020 e de 2019, o levantamento mostra que o retrocesso foi maior para elas, de 53% das mulheres ocupadas para 45%, o que equivale a uma redução em torno de 8%. Segundo o CAGED, em 2020, o número de vagas com carteira assinada ocupadas por homens aumentou em 230 mil. Já para as mulheres, este número foi negativo, com cerca de 87 mil empregos formais a menos ocupados por elas. Rayana faz parte dessa estatística. Desempregada, ela precisa lidar com os desafios de manter a família com o orçamento doméstico apertado. Agora, com a pandemia, a volta ao mercado de trabalho parece ainda mais distante. Mas sobre a questão financeira mesmo, né? Pelo fato de, atualmente, hoje eu estar desempregada e a gente ter só uma renda familiar em casa, né? Tendo 3 filhos, somos 5 pessoas em casa, então o que mais me assusta é a parte financeira. Essa diferenciação de gênero no mercado de trabalho, ela tem origem anterior à pandemia. São diversos fatores de natureza histórica, cultural, social, que colocam a mulher numa situação desfavorável quanto ao mercado de trabalho, ocupação de postos e também na ascensão nas carreiras. A procuradora do MPT também lembra que a mulher exerce dupla e até tripla jornada por causa da pandemia. Então, a gente vê que a mulher teve, durante a pandemia, um acúmulo de serviços, de tarefas no âmbito doméstico e, inclusive, o home office, quando implantado, eles implicaram também da mulher ter que conciliar todas essas atividades, né, decorrentes do isolamento social, com as tarefas delas, né, do trabalho formal ou do trabalho informal. Desde o início da pandemia, o Ministério Público do Trabalho tem orientado empresas e empregadores a adotarem medidas para amenizar os impactos da crise entre trabalhadoras e trabalhadores. Entre as primeiras recomendações divulgadas, houve a preocupação, por exemplo, em preservar a igualdade de oportunidades e tratamentos. Outro destaque foi a garantia dos direitos aos cuidados com a família durante o trabalho remoto no período de isolamento social. Medidas adotadas por algumas empresas que enxergaram a importância de adaptar o momento atual. Nós apresentamos a flexibilidade, de horário flexível, até mesmo para pedir uma licença não remunerada, se fosse o caso, ou uma redução de jornada com uma proporcional redução de salário. Também tivemos algumas ações e benefícios dirigidos para a saúde e bem-estar. O programa Apoio, que é o nosso programa de assistência ao empregado, para ajudar, oferece ajuda psicológica para funcionários e seus dependentes. Nós sempre tivemos políticas para ajudar a reconhecer que os nossos funcionários, as nossas funcionárias, são um ser completo, né? Não é só no horário que está no ambiente de trabalho. Florence trabalha na mesma empresa que Cláudia. Ela sentiu a diferença de forma positiva. Sem isso, não teria sido possível conciliar o trabalho remoto com os afazeres domésticos, a parentalidade e a escola em casa. Nós tivemos também a tranquilidade de saber que o trabalho presencial não seria retomado antes da volta às aulas, trazendo conforto àqueles funcionários que não teriam com quem deixar os seus filhos. Além das recomendações, o MPT fiscaliza irregularidades, firma acordos e entra com ações judiciais. Nessa questão de gênero também a gente trata de assédios,
né, investiga, faz com que as empresas adotem medidas no sentido de promover bem a paridade de gênero, né, porque a gente está respaldado em normas constitucionais, em valores constitucionais que são da igualdade. A procuradora também lembra que boas práticas devem ser rotina para uma sociedade mais justa. Eu acho que a gente tem que ter iniciativas advindas de diversos setores. Eu acho que o setor estatal ele tem que estar mais atento e produzir melhores estruturas quanto a creches, escolas em tempo integral, né, para que as mulheres se desvencilhem do cuidado com a maternidade, né, e tenham mais tempo disponível. A gente vê também que até o setor privado, as empresas, elas têm que também promover políticas de igualdade de gênero nos postos de trabalho, de ascensão, nos cargos de mando. Um caminho a ser percorrido e abraçado por todos. Esta edição fica por aqui. Outras notícias sobre o MPT você encontra no site e nas redes sociais da instituição. Até o próximo programa. Tchau!